Meus irmãos, a paz de Cristo. Eu sou Valdeir Contaefer, eu estou falando para vocês aqui do sudeste da Ásia. Estou falando da Tailândia e tenho muita alegria de poder falar com a igreja hoje nesse culto missionário. Eu estou muito honrado e feliz. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Eu gostaria de falar com vocês a respeito dos benefícios de uma igreja missionária. E com isso, o meu propósito é que o seu coração hoje receba uma palavra de fé, uma palavra de esperança e que você se sinta engajado, convocado, comissionado para participar de missões, junto com a nossa igreja e entendendo que o propósito de Deus está nisto. Amém? Bem, quando a gente olha para a Bíblia aponta para a gente pelo menos 3 motivos pelo qual a igreja precisa participar das missões. E quando a Bíblia está falando de missões, essas missões são aos povos, e principalmente os povos que não conhecem o Evangelho de Cristo. Porque se o povo conhece o Evangelho de Cristo, então não seria propriamente missões, né? Seria mais um trabalho de evangelização via as igrejas nacionais. Mas nós estamos falando aqui do impacto que é a igreja trabalhar enviando, sustentando ou apoiando um trabalho missionário num campo transcultural onde o nome de Cristo não tem sido mencionado, ou se foi mencionado, já está no esquecimento por falta de amparo, de crescimento e por falta de investimento no cristianismo no país. Então, pelo menos 3 motivos nós podemos pensar aqui. O primeiro deles é que existe uma ordem expressa para que a igreja vá aos povos anunciar a glória de Deus. Eu estava aqui, estou com o texto aberto em Salmos 96, verso 3, Salmos 96, 3, que diz bem assim: portanto, anunciem a sua glória entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Perceba que quando a palavra de Deus está falando sobre a missão do povo de Deus, e eu estou aqui no Antigo Testamento já, nós encontramos o coração de Deus voltado para que a ação redentiva, o poder da salvação de Deus chegasse aos povos. E para que isso aconteça, o nome de Deus tem que ser anunciado. O Deus Salvador tem que ser anunciado. Então, para a igreja ir aos povos, como ela vai chegar nos povos, se eles são tantos e são tão diversos? Então, a forma mais prática, inteligente, e foi uma escolha da igreja durante a sua história, é que a igreja se faz representativa no povo através do envio missionário. Então, através do envio missionário, a igreja ela está sendo representada e está cumprindo a missão e o ide que Jesus falou. Sem representação missionária, não tem como a igreja local cumprir essa ordem de anunciar às nações e anunciar entre os povos, né? Então, Jesus disse bem assim em Marcos 16, 15: portanto, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. E essa palavra, esse ide, essa palavra de movimento, é a ordem para ir ao mundo, pregar aos povos todos aquilo que Jesus mandou fazer, aquilo que Jesus mandou ensinar, aquilo que Jesus mandou lembrar. Então, esse é o primeiro motivo, né? O motivo de que essa ordem está muito clara, muito nítida, muito lúcida, e a igreja ela não pode se esquivar dessa ordem, né? Mas existe um segundo motivo. Além da ordem, e a igreja obedece ao seu Senhor,
O segundo motivo é que Deus tem levantado pessoas vocacionadas para realizar a missão de pregar o evangelho às nações. Ora, se Deus não tivesse levantando vocações, então nós íamos entender que o coração de Deus não estaria nisso. Mas além de Deus ordenar que a igreja vá às nações, ordenar que o seu povo se mexa e ultrapasse as fronteiras e chegue às nações levando a sua glória e o anúncio do seu nome, além disso, nós vemos Deus empenhado pelo seu Espírito Santo de levantar vocações, levantar missionários e requer que a igreja envie esses missionários. Então, em Atos 13, verso 2 e 3, muito conhecido, a palavra de Deus está falando ali da separação, né, da escolha de Saulo e Barnabé. Então, a palavra diz bem assim, estou com a Bíblia aberta, né? Atos 13, 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, a igreja, ela se envolveu num processo em que o Espírito Santo de Deus comunicou a ela a sua vontade, ou seja, o Espírito Santo está levantando vocações, levantando pessoas vocacionadas. No caso aqui, o exemplo é de Barnabé e de Saulo. E a igreja, então, recebe a missão e ela faz o quê? Ela vai jejuar, ela vai orar e ela vai comissionar. Então, a igreja se envolve porque Deus levanta a vocação. Se Deus não levantasse, a igreja não teria o que fazer, não teria os instrumentos. Mas Deus mostra para a igreja como fazer missões aos povos não alcançados, levantando os vocacionados, designados pelo Espírito Santo, especialmente para este ministério. Então, sem o recurso ministerial, dos dons específicos, da maturidade cristã, a tarefa transcultural ela não seria possível. Então, Deus escolhe, separa dentre a igreja aqueles que vão ficar fazendo o trabalho local e aqueles que vão às nações realizar o trabalho missionário. E a Bíblia fala, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem novas, boas novas e boas coisas. É aquela palavra de Romanos 10, verso 15. Então, nós percebemos que a missão de enviar missionários é dada para a igreja, é dado para mim, é dado para você, é dado para nós como igreja. E Deus, então, realiza a sua obra. Ora, eu sou um pastor, sou um professor, eu estava na igreja. E Deus, então, me separou a minha família, eu e minha esposa, e nos enviou ao campo, né? E poderia reter e falar, não, faça o trabalho local. Mas Deus está olhando para as nações, está percebendo a necessidade dos povos. E o povo para onde nós estamos é um povo que não conhece Jesus, né? E aí você vê a relevância de anunciar num lugar onde o nome de Cristo ainda não foi mencionado. O terceiro motivo é que o mal tem avançado no mundo e é dever da igreja lutar contra o mal. É o dever da igreja participar da vitória de Cristo sobre as trevas. Então, quando nós olhamos e vemos o que está acontecendo no mundo, nós percebemos que o Espírito Santo está preocupado com isso e enviando pessoas, enviando a igreja através dos seus servos para trabalhar na vitória de Cristo, ou seja, para levar, anunciar. Cristo já venceu, ele é o vencedor, o general que ganhou sozinho a batalha, mas ele nos chama para participar daquilo que ele fez e para que a gente colha os frutos. Os campos estão brancos para a ceifa, diz a palavra de Jesus. E o que a gente tem que fazer? Nós temos que nos lançar, então, para ceifar, para receber aquilo que o Senhor
ele colocou para nós, aprontou para nós com a sua vitória na cruz, a vitória sobre o mal. Então, 2 Coríntios 4, verso 4, fala bem assim, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse texto de 2 Coríntios 4 merece uma ênfase nossa aqui, como terceiro motivo. São 3 motivos que estamos dando. E esse é o terceiro motivo pelo qual a igreja precisa se envolver na obra missionária. Aqui a expressão original, quando a gente fala do grego, né, a língua que foi escrita, o Novo Testamento, e aqui a carta de Coríntios foi escrita em grego, né, pelo apóstolo Paulo, ele coloca sobre o Deus desse século que cegou o entendimento aos incrédulos, né? Então, esse cegar o entendimento foi realizado pela ação desse Deus desse século. E eu estou enfatizando essa expressão, né? Porque nós temos essa palavra século, aion em grego, né? Na língua que foi escrita, que o apóstolo Paulo escreveu. Ele fala, o Deus deste aion. Isso indica uma manifestação de uma certa era, de um certo ciclo de tempo. Especialmente faz referência ao contraste entre um período na era presente com uma diferença para a era futura, que nunca acaba. Então, é um contraste muito forte a expressão usada pelo apóstolo Paulo entre um ciclo em que algo se manifesta e o conjunto de uma série de ciclos que vão se encadeando e se estendendo até o infinito. Então, quando diz o Deus deste tempo, o Deus desta era, o Deus deste aion, o Deus desse século, quando essa palavra é dita, está falando de algo temporal, fugaz, passageiro. Então, a palavra de Deus está mostrando que o reino de Deus é um reino eterno, né? A palavra de Deus em Isaías, no seu reino nunca terá fim, né? Então, quando a Bíblia fala sobre este século, ela quer dizer que há uma influência principal neste mundo pecaminoso do tempo que nós vivemos. Um tempo que é levando ao coração das pessoas a uma adoração e uma veneração dentro da cultura do seu próprio pensar e do seu próprio sentir. É como se o coração humano, afastado de Deus, construísse para si um ídolo. Por isso que a expressão é a expressão religiosa, né? Ele não está falando apenas de um reino desse século, mas ele diz do Deus desse século. E essa expressão ela é forte porque o apóstolo está botando realmente ênfase. Então ele diz que as pessoas são levadas à adoração do que não é Deus, e a cultura produz esse entendimento de uma forma contrária e às vezes até oposta à glória de Cristo. Então a influência é religiosa, é filosófica, é ideológica, ou se é uma influência folclórica, de qualquer forma ela está assumindo a posição de um ídolo, de uma imagem, porque o apóstolo Paulo diz que o inimigo, o Deus desse século, ele cega o entendimento para que não se veja a imagem de Deus em Cristo, para que não se reconheça a glória do Evangelho de Jesus Cristo. Então, isso constitui uma coisa muito especial da palavra do apóstolo, né? Ele está falando desse Deus ocasional que as nações adoram, periódico, uma divindade cultural, conforme o século em que é recebido e com o valor no lugar do Deus vivo, do Deus criador, do Deus redentor. Observe, irmãos, que as pessoas e os povos têm aceitado que poderes maus ou poderes ilusórios fiquem sobre as suas vidas nos lugares celestiais. Por isso
que elas estão entronizando nos lugares celestiais este que se nomeia dessa forma singela, mas contundente do apóstolo Paulo como Deus desse século. No lugar em que Cristo deveria estar exaltado nos corações, as pessoas aceitam os poderes de idolatria e elas colocam nesses lugares celestiais para ter autonomia e ter legislação sobre as suas vidas. Então, sem dúvida, a melhor expressão para dizer isso mesmo é essa que a gente encontra, o Deus deste século. Está muito bem traduzido. Então, a Bíblia diz que a nossa luta, nós não temos que lutar contra a carne, contra sangue, mas nós temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Novamente, está se referindo a esse ciclo em que nós vivemos. Outros viveram em outros ciclos, mas nos seus ciclos em que viveram também escolheram para si algo longe, algo distante ou oposto à glória de Deus. Então trocaram a glória de Deus por algo fugaz. Essa expressão também está em Romanos capítulo 1, mas aqui em Efésios 6,12, que eu estou citando, que fala sobre a nossa luta, que não é contra carne e sangue, o apóstolo diz, mas é contra as hostes espirituais da maldade nesses lugares celestiais, nessas regiões que você olha para cima e vê, a região atmosférica, seria uma boa tradução. Então, o dever de estar consciente contra o mal e a missão de lutar e vencer o mal foi dada para a igreja. E a igreja, então, não pode se esquivar disso. E ela olha para o mundo e vê o mundo na idolatria, vê o mundo na feitiçaria, vê o mundo no folclore, vê o mundo na superstição, vê o mundo na ideologia, na filosofia, vê o mundo afastado de Deus. E a igreja precisa se envolver no combate para a evangelização e para a libertação das pessoas, libertação dos povos que precisam do conhecimento de Deus, que foi perdido onde eles estão. Então, nós temos como igreja esses 3 motivos para fazermos missões, de nos envolvermos com missões, de investirmos em missões. Mas também nós temos 3 benefícios de sermos uma igreja missionária. Cada motivo cumprido tem um benefício implícito. Então, se existe uma ordem expressa, e isso é um motivo, cumprir a ordem, nós somos então identificados como igreja obediente ao Senhor. O benefício é estar identificado como igreja que obedece à ordem do seu Senhor. Se eu tenho como motivo que Deus tem levantado pessoas vocacionadas, então está identificada a igreja com a autoridade para enviar, que também é um benefício. A igreja é autorizada. Se nós temos um dever da igreja lutar contra o mal no mundo, nós também temos como benefício que a igreja é identificada como vitoriosa no mundo espiritual. Então, ser identificado como obediente é um grande privilégio. E é o privilégio que Deus concede para mim e para você, para nós como igreja. Em Mateus 25, 23, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Observa que existe um privilégio na fidelidade. A fidelidade, ela recebe a honra do seu Senhor. O seu Senhor diz, participe da minha alegria. Então, assim como Jesus venceu o mal e nos trouxe a glória de participarmos da sua luta, ele também vence o mal pela obra da igreja, oferecida à igreja, e faz com que a igreja participe da alegria, que é resgatar as almas. Então, ser identificado com autoridade para enviar também é um grande benefício, é assumir o privilégio de ser participante da grande comissão. João 20, 21, muito conhecido,
Jesus fala bem assim, a paz seja convosco. Ele disse mais uma vez, né? A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Está dentro da missão de Jesus. Observa que é uma comissão. Jesus tem a missão, é a missão de Deus no mundo, a missão dele. Ele realiza a obra redentiva no mundo, mas ele chama a sua igreja para participar, para ser cooperador com ele, comissionado com Cristo, né? E essa identificação, ela também tem essa terceira parte da autoridade sobre o mal que nós fizemos um grande destaque, né? É uma grande bênção, porque o próprio Senhor Jesus, ele compara o nosso trabalho ao trabalho dele, dizendo que nós somos comissionados. E agora ele coopera conosco através do seu poder, que se torna efetivo e eficaz na igreja. Em Marcos 16, 20, a palavra do Senhor diz bem assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, e o Senhor cooperando com eles e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Esse texto é Marcos 16, 20, que mostra então que a igreja sai para realizar a obra missionária e o Senhor coopera e confirma. Como? Através dos milagres. Aqui no nosso campo missionário, na Ásia, nós estamos contando com vocês. As pessoas que não conhecem a Jesus precisam conhecer. Não ouviram falar o nome dele, ou em algum momento ouviram e não se aperceberam e se esqueceram. O nome de Jesus não é mais nomeado. Por isso, Jesus nos chamou para compartilharmos os dons, os ministérios, a experiência cristã no campo missionário. Na igreja isso é feito pelos ministérios da igreja. E no campo missionário, os missionários compõem essa representação da igreja, cooperando essa experiência para que os povos recebam Jesus e sejam fortalecidos como igreja evangelizadora e missionária também. Então, Jesus faz isso, né? E, além disso, Jesus nos chama para compartilharmos, então, o que ele nos deu, né? A palavra dele fala: de graça dai, de graça recebei, né? Então, nós precisamos compartilhar isso. Então, o missionário, ele não pode estar no campo missionário recebendo do campo missionário. Por quê? Porque ele é enviado para fazer isso de graça. A não ser que alguma obra aconteça, um business, um referendo, né, de trabalho, de fazer tendas, aconteça em alguma oportunidade. Mas a obra de Deus, através da igreja, é que sustenta aconteça pela igreja, e a igreja, então, receba a glória de estar investindo no campo missionário. Então, Jesus tem nos dado autoridade sobre os espíritos, porque aqui há muita possessão espiritual. Mas essa glória é da igreja, porque a igreja é identificada como ganhando as almas e como vencendo no campo missionário através da intercessão, da participação e através dessa ligação espiritual com o campo missionário. Então, a cada passo que damos, a cada vila que vamos, a cada luta que vencemos, a cada um que nós levamos a palavra, o evangelho, ou o testemunho, ou a obra social, nós avançamos porque a igreja está avançando, porque nós somos igreja. Nós não somos destacados da igreja, somos igreja no campo missionário. Então, se sinta participante como igreja do campo missionário, seja ligado com o campo missionário, coopere com o campo missionário, faça isso através de missões, através da sua igreja, faça isso através do que Deus tem falado a você. Este é um culto missionário e você está sendo chamado por Deus para ser participante, engajado e voluntário. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade, estou muito feliz com esse culto e peço que Deus abençoe você no nome de Jesus. Obrigado a todos, obrigado pastor, obrigado ministério missionário, obrigado a cada um. Amém.